Daqui a um mês eu faço 26 anos. É... Pra quem, sei lá, tá com 20, 19, 18, 21. Se você só não muda nada se você não mudar. Só não muda nada, na verdade, se você não fizer nada pra mudar. Se você não querer evoluir em algum sentido de como pessoa, não digo só estudar alguma profissão, alguma coisa. Mas como eu não fiz muitas grandes, também não vou desmerecer minhas mudanças pessoais também, mas eu mudou algumas coisas sim, mas eu acho que mais internamente pra mim. E mas só muda realmente quando a gente quer mudar, né? Quando a gente tá na intenção de melhorar. Mas é 26 anos, quase 30. É estranho, mas ao mesmo tempo você vê que você na sua cabeça você não mudou tanto assim, você tá novo, ainda tem o dois ali, você tá com 20 e tantos. Mas aí você pensa, caramba, só 4 anos pra 30. E aí você fica meio assim. Mas eu não tô no emprego que eu gosto, eu não faço o que eu gosto. Eu não tô ganhando o dinheiro que eu gostaria de ganhar. Em questões materiais, em questões, né? Tirando a parte interna, que muita coisa a gente muda quando a gente vai crescendo, eu não tô satisfeito. Agora, e obviamente é culpa minha, mas em questões internas eu tive muitos problemas há um tempão atrás e aí nisso eu melhorei muito, então isso me ajuda a perceber o quanto eu mudei nessas questões, entendeu? Quanto eu melhorei nisso. E aí, essa idade faz a gente pensar exatamente sobre isso, o quanto algumas atitudes nossas de hoje faz os nossos resultados vir no futuro. Resultado positivo ou negativo. E a gente tem o poder de construir isso, tem o poder de mudar as nossas atitudes, direcionar nossas atitudes para melhorar nesse sentido, para chegar no futuro com algum objetivo, alguma coisa que a gente queira mudar. Seja na gente, seja no nosso corpo, seja questão profissional. É... E assim, no meu passado eu passei por muita coisa difícil. Então, isso me faz ficar feliz porque hoje eu vejo que eu passei por essas coisas e, né, tô aqui, tô tranquilo. Mas isso faz eu reconhecer, entendeu? O quanto eu tô bem, o quanto eu melhorei, enfim. Apesar de algumas coisas não estarem como eu gostaria que estivessem, por eu estar fazendo 26 anos, que é uma idade que a gente, sim, se cobra porque é quase 30. Então, às vezes a gente fala, não vamos se cobrar, mas é algo que é meio, às vezes, inevitável, né? A autocobrança. Enfim, comecei terapia recentemente e, cara, é bom. É bom. Eu achei bom no sentido de eu colocar pra fora, ali ter alguém pra me ouvir, colocar algumas questões que talvez eu não dividiria com outra pessoa. E aí a pessoa me ouvir com atenção e tentar entender, ela não vai ter nenhuma opinião, ela não vai falar nada, né, pra que eu deva fazer diretamente, assim, me dar falar, você tem que fazer isso e aquilo. Não. Ela vai me entender, vai me ouvir, vai tentar compreender alguma coisa. E nesse sentido é bom. E eu vou estar colocando pra fora algo que talvez eu não colocaria pra ninguém, e ali eu acho que ela vai tentar entender do melhor jeito e eu consigo colocar. Então me fez muito bem. Tá, uma sessão já me fez bem, né? E aí pretendo continuar. Eu acho que assim, quando a gente chega em certa idade, a gente tem que buscar melhorar a cada dia, porque a gente vê que as coisas vão passando, a gente vai mudando, e aí a gente vai chegar no. A gente não adianta a gente tomar alguma atitude
qualquer atitude que a gente queira tomar, porque não é aquela coisa assim, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Não, a gente vai estar vivo amanhã, e se a gente se a gente não se ligar nisso, pode não estar também, mas a gente não pode ficar contando com isso. Mas se a gente não se ligar nisso, de que a gente vai estar vivo amanhã e a gente vai colher os nossos, né, vai colher o que a gente plantou. E aí eu comecei a ver, tentar melhorar em alguns sentidos. Depois de uma certa idade você começa a melhorar, tentar melhorar a forma que a gente fala com as pessoas, melhorar a forma que a gente fala da gente mesmo, que a gente se trata. E 26 anos, né? Eu acho que precisou tudo isso pra mim entender algumas coisas. Eu acho que talvez algumas pessoas entendam mais cedo, talvez algumas pessoas entendam mais tarde. Cada um tem seu tempo, né? Mas se a gente estiver ligado, a gente consegue antecipar esse processo, que é importante. Às vezes eu esqueço, porque nessa questão de melhorar, de, né, ser uma pessoa ser uma pessoa melhor, às vezes a gente esquece, às vezes a gente deixa a rotina passar por cima disso e a gente vai vivendo, só vivendo, só vivendo. Quando vê, a gente tá fazendo coisas que a gente não gostaria, tá falando uma besteira, tá sendo alguém que a gente não queria ser. E a gente tem que estar sempre, né, refletindo sobre isso e melhorando. Mas é isso, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai percebendo como funciona a vida, os processos, que tudo leva tempo. E eu não gosto muito de falar coisas negativas sobre o futuro, sobre que a vida é difícil, mas às vezes é inevitável, às vezes escapa, assim, né? Ai, nossa, a gente tem que. Por que que a vida é tão dura às vezes, né? A gente fala assim às vezes, por que que tudo é tão difícil? Ai, tem que matar um leão a cada dia. Gente, é inevitável. A gente é ser humano, a gente tá sentindo tudo o tempo todo. Então, ainda mais, pelo menos eu sou uma pessoa muito sensível, então a gente tá, eu tô sentindo tudo o tempo todo, se eu, qualquer coisa, então às vezes pra uns até mais pesado que outros. E eu acho que a vida é isso, a gente sente as coisas o tempo todo. A forma como alguém fala com a gente, a forma como alguém olha diferente, alguém tá irritado, a gente sente. Enfim, a gente tem que lidar com as pessoas que às vezes são difíceis, e aí às vezes a gente não entende também. E pra quem é mais sensível é muito mais difícil. Então, mas é isso, eu acho que depois de um tempo a gente entende que muita coisa leva tempo. Tipo assim, a nossa cura sobre muita coisa. A gente passa por muita coisa na infância, né? Que a gente, sei lá, leva grito, leva xingo, leva um chinelada, leva alguma coisa. A gente vai reprimindo muita coisa. E aí, ou às vezes nem é só sobre isso, às vezes na escola. Eu mesmo sofri muito bullying na escola. Então, mas enfim, na adolescência passou, e aí depois, ou achei que tinha passado, enfim, e aí a gente depois entende que essas coisas talvez reflitam, né, o que tá acontecendo hoje na nossa vida. E aí a gente vê que isso leva muito tempo pra gente reconhecer, pra gente mudar, pra gente, né, ter um processo de pelo menos tentar curar aquilo dali e mudar e melhorar. Mas leva um tempo pra gente reconhecer que muitas coisas da vida levam tempo. E para mim a coisa mais difícil é reconhecer as minhas melhoras. Para mim às vezes é difícil reconhecer. Eu tento reconhecer, eu tento olhar, eu vivi tanta coisa, eu vivi aquilo e passei por aquilo e melhorei, mas às vezes é difícil eu olhar para tudo que aconteceu e achar que hoje eu tô melhor. Às vezes é difícil para mim. Para mim acho que é a coisa mais difícil. Mas é um processo. E como eu sei que é difícil, é o que eu mais tento fazer, reconhecer que eu mudei, reconhecer que tá tudo bem, reconhecer que muita coisa já passou. Mas enfim, é um processo e tá todo mundo tá sujeito.
E acho que reconhecer tudo que a gente já passou, tudo que você já passou no seu passado, reconhecer o teu passado, ver o que você melhorou, o que já aconteceu, você superou, é a forma mais simples de você transformar aquilo dali, transformar alguma dor que você tenha, reconhecer o que você passou e o quanto você mudou, o quanto você melhorou, mesmo depois daquilo, é uma forma de você transformar o que você passou e melhorar. E aí com a idade, como se tivesse uns 40 anos. Mas assim, com os miserinhos 26 anos, daqui a um mês, eu também passei a entender mais, tipo assim, o sentimento. Quando eu tenho aquele sentimento, aquela ansiedade, deixa vir a ansiedade, deixa vir o sentimento, deixa vir o que tiver que vir, e aí já você vai se acostumando a você sentir alguma coisa mais forte, alguma coisa, e você deixa aquela ansiedade passar, e aí não é o fim do mundo. Você teve aquele sentimento e continuou a vida. Passou, você se sentiu ansioso, você pode ter chorado, mas você sabe que aquilo ali vai passar. Eu posso ter alguns momentos, e aí eu entendo, eu tenho aquele momento, e na minha cabeça tá assim, é normal. Todo mundo se sente assim, todo mundo fica triste, fica feliz. É normal, é uma coisa que é universal. Então, ter momentos ruins é normal e eles vão nos acompanhar porque a vida é assim. E aí, o que que eu posso pensar agora que eu tenho 26? Vou fazer 26 daqui a um mês. Como eu posso chegar nos 30 com menos desses questionamentos, com mais motivos para eu me orgulhar? Como que eu posso fazer para passar esses 4 anos sendo alguém com 30 que vai chegar nos 30 que pode se orgulhar do que fez, mesmo que 4 anos não seja tanta coisa, mas chegar nos 30 e não ter tantos desses questionamentos, não ter tanta ansiedade, não ter tanta coisa na cabeça assim, que eu sei que é normal você se questionar, enfim. Às vezes não é tão normal, mas a maioria das vezes é normal você se questionar, você ter momentos ansiosos, enfim. E aí a gente tem, se você tem 26 também, você tem também a liberdade de parar e falar, caramba, eu tenho uma jornadinha até os 30. O que que eu posso fazer para chegar nos 30, né? E aí, só que o processo que é você lembrar disso até chegar nos 30 e não deixar a rotina acabar com isso e você chegar nos 30 da mesma forma. E aí que vem a parte difícil. Mas é isso, chegar nos 30 daqui a 4 anos com mais motivos para se orgulhar, menos questionamentos e fazer o que dá sem também se cobrar tanto, manter os pratinhos em equilíbrio. E é isso. E mesmo que eu tenha passado por tanta coisa, mesmo que não tenha sido fácil, sabe? É muita coisa que eu passei sozinho com a minha própria cabeça. Eu não deixar isso me dominar, não deixar essas coisas acabar comigo, acabar com um futuro que eu posso ter diferente e usar isso como uma fonte de eu olhar pra isso e falar, caramba, eu passei por tudo isso e tô aqui, tô bem. Olhar como se fosse uma fonte de inspiração, me inspirar com as próprias coisas que eu passei, com as próprias coisas que aconteceram. E é isso, eu acho que é isso. É mais um desabafo que eu tô falando aqui, com muita coisa que vem na minha cabeça. E eu acho que é mais uma reflexão também que muitas vezes eu falo aqui. E é isso, usar o nosso tempo sem deixar a rotina engolir tudo, né? Todo o nosso tempo, nossas obrigações engolir tudo que a gente quer, tudo que a gente realmente tem, né? Na nossa cabeça, quer colocar pra fora, quer fazer aquilo que a gente tem vontade. E a música é chata. Mas é isso, gente, que eu tinha pra falar. Fiz. Acho que tem 1 ou 2 semanas que eu não postava nada aqui. Mas aí eu tive essa ideia com coisas que vêm na minha cabeça, porque eu daqui a um mês faço 26 anos.
E é isso, espero que vocês assistam, espero que gostem. Coisas que vêm na minha cabeça, eu saio falando. Obrigado, gente.